Sejam muito bem-vindos a mais um Avante Helping Care. Hoje a gente vai falar de oncogeriatria e oncologia. E para falar desses temas muito importantes e relevantes, eu estou aqui com o Dr. Luiz Antônio Gil Júnior. Bem-vindo, doutor. Que ele é médico da equipe de geriatria do Instituto do Câncer de São Paulo. E também com a nutricionista Ana Paula Noronha Barreri, que é nutricionista sênior do Centro de Oncohematologia do Hospital Albert Einstein. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar sua aula então, doutor? Obrigado. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui hoje para falar para vocês sobre um tema que eu trabalho aí nos últimos mais de 5 anos. Queria agradecer especialmente a Nestlé, a SBGG e o Grupo Toniolo pelo convite e vamos dar início à nossa temática. Primeiro, não tenho nenhum conflito de interesse e os objetivos da nossa aula são, em primeiro lugar, falar da importância desse tema, a importância da interação da equipe, das equipes, tanto equipes médicas como equipe multiprofissional. O que o geriatra precisa saber, então você que está aí, que é geriatra e que cuida de idosos com câncer, o que você precisa saber para poder lidar com essa população, né? Algumas novidades científicas, 2 recentes guidelines recém-saídos aí. Como fazer, falar um pouquinho do futuro e onde você pode aprender mais. Então, em primeiro lugar, o câncer já é a principal causa de morte nos países de alta renda e está prestes a se tornar, nas próximas décadas, uma importante causa de morbidade e mortalidade em todas as regiões do mundo, independente do recurso, né? Isso já há algum tempo a gente vem falando. A mortalidade proporcional no Brasil, né, a gente pode observar aqui que a neoplasia, que é o laranja, vem aumentando de forma bastante importante, enquanto outras doenças vêm reduzindo, como as doenças infecciosas. Então, o câncer, ele vem se transformando numa doença extremamente importante do ponto de vista de morbidade e mortalidade. Se a gente considerar só o envelhecimento, né, sem considerar nenhum fator extra de risco, o câncer vai aumentar, daí de uma estatística de 2012, de 14 milhões de casos anuais para 21 milhões de casos anuais. Isso é um aumento de 50% entre 2012 e 2030. Ou seja, exclusivamente pelo envelhecimento, a quantidade de pessoas que sofrerão de doenças oncológicas vai aumentar em torno de 50% nessas 2 próximas décadas. E o câncer, ele é uma doença já hoje, e cada vez mais, essa curva ela vai se deslocar cada vez mais, ela é uma doença iminentemente da população idosa, né? Então, assim, a gente já sabe que a mediana do diagnóstico é em torno de 66 anos e que mais de 50% das neoplasias são diagnosticadas em pessoas idosas. E não só isso, mas a mortalidade ela é iminentemente em idosos, porque os mais jovens acabam tolerando mais e tratando por um tempo mais longo. Então, assim, a mortalidade de câncer nos idosos beira até 70%. 70% das pessoas que morrem de câncer são idosos. Isso é meio natural, né? Isso também acontece, esses são dados britânicos. Essa é a curva de incidência de neoplasia e a idade ao diagnóstico, né? A média de casos por ano, isso aqui é um dado anual, e a idade ao diagnóstico. Olha como é que depois dos 50, 60 anos, principalmente, existe um crescimento vertiginoso de neoplasia, né? E aí, afinal, né, o que é oncogeriatria? Isso é uma área de estudo de mais ou menos uns 20 anos para cá, em que algumas pessoas, principalmente alguns oncologistas e alguns geriatras, perceberam que essa população é uma população
diferente. Então, na verdade, a oncogeriatria é uma área de conhecimento na qual duas ciências se unem com o intuito de melhorar o manejo do idoso com doença oncológica. Então, é muito importante ficar claro por que elas têm que se unir, né? Porque elas são muito diferentes. Elas cuidam de uma mesma população, mas sobre óticas completamente diferentes. A geriatria vai dar um olhar muito maior para as questões das comorbidades, para a polifarmácia, para a cognição do paciente, a capacidade funcional, os aspectos sociais e o prognóstico não oncológico, né? A oncologia vai ficar muito mais atenta à extensão da doença oncológica, às toxicidades específicas de doença, o que a gente deve fazer no pós-tratamento, o prognóstico da doença oncológica específica, particularidades da doença oncológica como mutações. Quantas vezes hoje em dia, quando a gente vai conversar com um oncologista ou quando a gente vê um cabeçalho de um prontuário de um paciente que tem câncer, a gente vê inúmeras letras e números que configuram diversos tipos de mutações que vão eventualmente direcionar para algum tratamento específico. Então, assim, são visões muito diferentes sobre o mesmo indivíduo. Então, essa é uma questão extremamente importante e que reforça a necessidade de se unir para oferecer o melhor tratamento. O que a oncogeriatria propõe? O tratamento e a união dessas duas especialidades para que a gente consiga refinar o prognóstico do paciente. Não só pensar na doença oncológica e nem só pensar na comorbidade, mas esse refinamento do prognóstico. Reduzir risco do tratamento, aumentar a chance de benefício, fazer um segmento pós-tratamento muito mais amplo e que abranja diversas áreas aí do saber, né? Melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Porque isso é uma coisa que eu costumo muito dizer, tanto para os alunos quanto para os próprios pacientes, né? Para que vale viver mais? Né? Vale viver mais para viver bem, né? Então isso é extremamente importante. De que adianta a gente tratar uma neoplasia de forma tão agressiva a piorar extremamente a qualidade de vida? E esse é um ponto que vem sendo falado muito nos últimos trabalhos aí em oncogeriatria. É uma necessidade da gente avaliar a qualidade de vida desses indivíduos, tanto durante quanto depois do tratamento, né? Então, esse é o grande objetivo da oncogeriatria, né? Os idosos, até hoje, né? E é uma crítica muito da prática diária, eles são muito pouco representados nos trials. Os extremos de idades, octogenários, nonagenários, são praticamente excluídos ou não incluídos, não se consegue incluir idosos em trials. Quem já tentou fazer um trial com medicações em idosos sabe o quão difícil é incluir idosos nesses trabalhos, né? Então aqui, esse é um trabalho publicado no Jornal de Oncologia, né? Esse aqui de 2014, mostrando que idosos acima de 75 anos, essa é a representatividade a representatividade dos idosos acima de 75 anos nos trabalhos de oncologia. Olha só aqui em 2011, que é o último dado, 9% só dos idosos incluídos em trabalhos científicos de remédios novos tinham acima de 75 anos. É uma amostra muito pequena. Em contrapartida, os menores de 65 anos perfazem de forma geral algo em torno de 65% a 70% de toda a amostra das pesquisas relacionadas à medicação. Então, assim, isso demonstra que existe um buraco na literatura que precisa ser melhor estudado, né? Qual é a evidência que a gente vai usar para guiar o tratamento? E a gente já sabe que a idade cronológica não pode ser e não é
fator exclusivo para determinar o tratamento. Idosos robustos, idosos com boa performance, podem se beneficiar de tratamento intensivo. Idosos com performance ruim podem ser prejudicados por tratamentos intensivos. Assim como idosos com boa performance, que são menos tratados, isso é chamado de undertreatment, eles podem ser prejudicados também, eles deixam de receber o melhor tratamento. Então, assim, existem várias evidências na literatura que falam sobre essas duas questões e que fazem com que a gente tenha uma necessidade de estudar mais, né? O que um geriatra, todo geriatra, você que está me assistindo aí que é geriatra, você vai lidar com idosos com câncer, tá? Por quê? Porque o câncer é uma doença de idoso, né? O geriatra precisa abordar as questões específicas relacionadas ao manejo do câncer. O geriatra precisa saber, vale a pena eu rastrear? Até o rastreamento de câncer depende de uma boa avaliação geriátrica. Diversos guidelines preconizam que se o paciente tiver sobrevida em torno de 10 anos, ele precisa ser rastreado. Então, assim, essa avaliação de sobrevida é muito importante, até mesmo no rastreamento. A avaliação geriátrica do paciente com câncer é importante, a avaliação de riscos e benefícios do tratamento, a prevenção e diminuição de riscos do tratamento, elas são importantíssimas no manejo desse idoso com câncer. O geriatra precisa saber um pouquinho da prevalência. Então, homens vão ter câncer de próstata, bronco e pulmão e cólon e reto como os 3 principais. A mulher, mama, cólon e reto e colo uterino. Então, isso é um ponto importante a saber. Esses são dados de 2018 do INCA. Então, a gente precisa conhecer para poder até mesmo procurar. O geriatra vai ser responsável, muitas vezes, pelo diagnóstico. Como eu disse anteriormente, câncer é uma doença de idoso. Então, nesse trabalho aqui, publicado numa revista oncológica, veja, talvez vocês não estejam conseguindo ver, mas a barrinha laranja aqui, de forma geral, cada barrinha é um tipo de câncer. E a barrinha laranja representa a idade ao diagnóstico, né? Então, depois olhando com mais calma, mas grosseiramente olhando já esse gráfico, a gente consegue ver que boa parte das doenças oncológicas, aqui é mais ou menos 50%, né? Então, mais ou menos até aqui, isso é uma doença exclusiva, eminentemente de idosos, né? Então, isso é aquilo que a gente falou, a porcentagem, a mediana de idade na morte, né? Então, as pessoas que morrem com câncer têm uma mediana de idade de 72 anos. Se a gente pegar a data de corte para ser idoso no Brasil, então a gente tem aí 12 anos de pacientes que vão morrer com câncer, né? Então, a gente tem a mediana, 50% dos idosos estão aí acima de 72 anos quando morrem de câncer. O geriatra vai ser extremamente importante, não só no diagnóstico, no acompanhamento e no momento da paliação, né? Então, esse trabalho vai ser contínuo, provavelmente, pelo geriatra, né? Qual é a função do geriatra? O geriatra tem uma função importante na prognosticação e na decisão terapêutica. Então, o trabalho em conjunto com o oncologista para definir qual é a terapêutica mais adequada, qual é a prognosticação das doenças não oncológicas, né? Isso vai ser extremamente importante. Vai ser importante na avaliação geriátrica ampla, em que toda a equipe multiprofissional pode participar. Vai ser importante no manejo também das intercorrências relacionadas ao tratamento. Uma das classificações que avaliam intercorrências de tratamento tem como intercorrências de tratamento queda de funcionalidade, então diminuição de ABVDs e AIVDs é intercorrência de tratamento. Queda da própria altura é intercorrência de tratamento. Então, assim, tudo isso vai fazer parte da avaliação do geriatra também. E o acompanhamento dos sobreviventes. Não é incomum as pessoas até mais novas sobreviverem ao câncer e elas necessitarem de um segmento a longo prazo. Isso é uma coisa que eu sempre costumo falar para todos também, é assim, qual é o principal fator de risco para alguém ter câncer? São principalmente 2.
Um deles é ter tido um câncer e o outro deles é ser idoso. Então, esses dois fatores de risco vão estar presentes em todos os sobreviventes. Então, é muito importante que os geriatras saibam acompanhar. Na prognosticação e decisão terapêutica, é extremamente importante o geriatra saber estimar a expectativa de vida não relacionada à doença oncológica, conhecer tábua de vida brasileira. Isso é uma coisa que eu pego no pé também, às vezes, de alguns alunos. Eles precisam saber as tábuas de vida brasileiras, eles precisam conhecer. E relativizar os números frios sobre a luz do olhar geriátrico. Então, tudo isso é muito importante. Como é que a gente estima a expectativa de vida não oncológica? Um jeito de fazê-lo bastante disseminado hoje em dia é o site do ePrognosis, que é da Universidade de São Francisco. É um site extremamente citado, que compila uma série de escalas de estimativa de expectativa de vida. Vale a pena, para quem não conhece, conhecer essa ferramenta. Formas geriátricas de avaliar o prognóstico. Então, a gente sabe que fragilidade é extremamente importante. A comorbidade mais grave ela é extremamente importante. Testes funcionais como a velocidade de marcha e o hand grip já se mostravam em geriatria extremamente importante e passam a ter um papel importante na oncogeriatria. A avaliação de comorbidades através de alguns índices que eu também vou citar um pouco mais para frente. Então, assim, esses são algumas ferramentas que a gente pode usar para estimar a expectativa de vida, mas a mais citada e uma das mais friendly mais amigáveis é mesmo o ePrognosis. Tá? As tábuas de vida brasileira, né? O que é a tábua de vida? É quanto você vai viver numa determinada idade, né? Então, quanto vive um brasileiro de 60 anos? Né? Em média, 22 anos. Então, assim, tem muita chance para rastrear e para eventualmente tratar, né? Quantos anos vive um idoso brasileiro de 70 anos? 15 anos. Então, assim, esses são dados populacionais, são dados do Brasil inteiro, do IBGE. Tá? Isso é lançado todo fim de ano, é lançado do ano anterior. Então, provavelmente, isso vai mudando anualmente. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que eu disse. O olhar geriátrico sobre esse paciente pode determinar uma redução ou um aumento de sobrevida. Então, esse é um estudo clássico americano, publicado no JAMA de 2001, que a gente cita ele muito nos trabalhos, quando a gente vai falar de oncogeriatria. Por quê? Esses são dados americanos, não são brasileiros, mas eles devem ser transponíveis para outras culturas também. Então, assim, idosos em torno de 70 anos americanos, que são considerados robustos, fit, eles vivem em torno de 18 anos. Enquanto idosos frágeis vivem em torno de 7 anos. Ou seja, um idoso de 85 que seja robusto, ele vive mais do que o idoso de 70 que é frágil. Então, reforçando aquela nossa ideia de que o paciente é heterogêneo, de que exclusivamente a idade cronológica não pode ser considerada como fator exclusivo para tratamento. Por vezes isso é motivo de embate com os oncologistas, né? Tem alguns trabalhos em oncologias que põem corte de idade para ou não aquele tratamento, né? E isso é sempre um motivo de discussão entre a gente para refinar esse tipo de análise, né? Mas assim como a gente já falou anteriormente, esses idosos são pouco representados. Em relação às comorbidades, esse é um trabalho que avalia as comorbidades em pacientes com câncer. Então, olha só, por exemplo, como a hipertensão é prevalente em todos os cânceres. Como o diabetes é prevalente entre todos os cânceres. Por quê? Porque idoso tem hipertensão e diabetes, idoso tem demência, né? Idosos octogenários, algo em torno de 10 a 15% vai ter demência. Então, assim, quem vai avaliar em conjunto com o oncologista? É importantíssimo ter essa avaliação de comorbidades, compensação de comorbidades.
hipertensão pode ser descompensada com algumas medicações imunobiológicas que são usadas hoje em dia. A insuficiência cardíaca pode piorar na vigência do uso do trastuzumab, né? Neuropatia diabética e diabetes podem ser piorados por tratamentos oncológicos, né? E como avaliar a carga da comorbidade? Então existem uma série de escalas, mas os mais utilizados é o índice de Charlson e o CIRG. São as duas mais recomendadas para avaliar a carga da comorbidade. E isso pode ser, e diversos trabalhos mostram que quanto maior a carga de mortalidade, maior a chance do idoso morrer de outra coisa. Esse trabalho é um trabalho que eu também gosto muito de falar dele, que é um trabalho que mostra, ele divide os idosos em vai dividindo os idosos em categorias, né? Então, vou usar aqui, por exemplo, doença localizada, doença regional e doença metastática. Então, a gente pode ver aqui que, por exemplo, na doença metastática, tanto faz, todo mundo vai morrer meio igual e vai morrer principalmente o azul escuro, vai morrer de câncer, né? Mas na doença regional, por exemplo, quanto mais idoso, ou que tem 85 anos, e quanto maior o grau de comorbidade, nesse caso aqui comorbidade grave, a chance dele morrer de outra doença é muito maior. A carga relacionada à comorbidade é muito maior do que propriamente a doença oncológica, né? Vou mostrar para vocês dois ou três trabalhos recentes. Então, esse trabalho aqui foi publicado em 2017, que é o efeito da avaliação geriátrica na decisão de pacientes com câncer, né? Então, o que foi visto nesse trabalho, né? Que depois da avaliação geriátrica, o tratamento oncológico se modificou em mais ou menos 30% dos pacientes, né? Então, assim, foram principalmente estudos publicados nos últimos 5 anos com idosos mais idosos, né? E ele mostrou uma modificação nos pacientes que fizeram a avaliação geriátrica ampla, uma modificação de tratamento, né? Então, o grupo da avaliação geriátrica teve uma mudança do tratamento. Esse outro guideline eu recomendo para todo mundo que tem interesse nessa área. É um guideline recente, publicado agora em agosto de 2018. Ele faz um destrinchamento da oncogeriatria. Então, vale muito a pena ler esse guideline. E ele traz alguns pontos muito relevantes. Então, a avaliação geriátrica deve ser... Isso é um guideline da ASCO, tá? Que é a grande associação oncológica americana, tá? Então, a gente está falando que os oncologistas estão falando isso, tá? A AGA deve ser usada no idoso com câncer para predizer desfecho adverso relacionado à quimioterapia. A recomendação é que idosos acima de 65 anos que vão ser submetidos à quimioterapia devem ter uma avaliação geriátrica, com funcionalidade, queda, comorbidade, suporte social, status nutricional, cognição, humor e detecção de vulnerabilidades não rotineiramente acessadas numa avaliação oncológica. A AGA é capaz de predizer desfechos de quimiotoxicidade, declínio funcional e mortalidade. Isso é uma qualidade de evidência alta e uma forte recomendação. A avaliação geriátrica deve conter esses 5 itens, né? Aqui eu pus o quadro só para a gente lembrar, mas a gente precisa avaliar a funcionalidade, principalmente o que a gente usa é a atividade instrumental de vida diária, quedas nos últimos 6 meses, comorbidades com aqueles 2 índices que eu falei anteriormente, cognição com o teste que você escolher. Na verdade, ele sugere em alguns estudos o MoCA, o Mini-Mental, Mini-Cog, depressão usando o GDS e nutrição, né? Ferramenta para avaliar desfecho de toxicidade e mortalidade. Então, esses dois, o CARG, que avalia a toxicidade, e o Crash Tool são 2 ferramentas já bem validadas que podem ajudar a predizer desfecho adverso de toxicidade de quimioterapia. De novo, aí são ferramentas que têm uma evidência alta que prediz toxicidade e mortalidade por quimioterapia. Então, são 2 ferramentas importantes
que vem aí de estudos de 2011, né? Esse daqui é o Crash Score, né? Que tem coisas interessantes, por exemplo, a hipoacusia, a audição ruim, ela pode ser preditora de desfecho negativo em quimioterapia, né? Então, são coisas interessantes para a gente considerar. Como predizer expectativa de vida não oncológica? Então, esse é um outro ponto extremamente importante que a gente comentou usando o ePrognosis, que tem uma forte recomendação de predição de mortalidade, mas ruim para tomada de decisão. Então, ainda com necessidade de alguns estudos. Como proceder o uso da AGA para guiar o manejo do idoso com câncer? Então, a AGA ajuda a predizer mortalidade, diagnóstico e controle de comorbidade, estimativa de vida não oncológica, melhora de qualidade de vida, avaliação e redução de polifarmácia. Falta ainda a gente dizer que ela diminui custo, mas isso a gente ainda não tem uma evidência robusta. Quando a gente está no momento do caso, o que a gente precisa considerar junto com a equipe oncológica? O paciente vai morrer do câncer ou com o câncer? Qual que é a preferência? Isso é o básico, isso é o primordial. Qual é a preferência do paciente? Quantas vezes a gente não recebe pacientes que não querem ser tratados? Qual é a capacidade de tolerar o tratamento? Qual é o impacto na qualidade de vida desse tratamento? Então, quantas radioterapias transformam a vida da pessoa, fica com uma xerostomia muito importante? Qual a importância da gente intervir nisso? Qual vai ser o impacto disso nas comorbidades e funcionalidade? E como ajustar a terapia baseada na reserva hepática, renal e medular, né? Pergunta para a equipe da Onco, qual é a agressividade do tratamento? Quais são os riscos e toxicidades? Qual é a sobrevida relacionada à doença oncológica, né? Então, por exemplo, esse caso que está descrito naquele guideline, um homem de 75 anos com doença arterial coronariana, hipertenso, dislipidêmico e osteoartrose, mora sozinho e a filha vai visitá-lo no fim de semana. Ele tem uma percepção de saúde boa, usa pouco remédio e tem aí um T3N2 de um tumor de cólon, né? Na avaliação geriátrica, ele precisa de auxílio para atividades instrumentais, teve quedas nos últimos meses, tem as comorbidades que a gente citou, o mini-cog, que é uma alteração cognitiva, a parte de depressão normal, nutrição normal e o suporte social razoável. Então ele é considerado pré-frágil pelos critérios da Fried, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação de predição de risco de toxicidade, a gente vê que esse paciente tem aí 82% de risco de toxicidade, que é uma toxicidade alta, né? Um risco de toxicidade importante. E na avaliação de sobrevida, ele tem aí um risco de mortalidade em 9 anos de 58% e de 5 anos de 35%. Então, nesse momento da decisão compartilhada, a gente vai ponderar o risco-benefício do tratamento, né? O paciente é capaz de expressar suas preferências e as intervenções de melhora de suporte social, monitorização intensiva no início do tratamento, monitorização de qualidade de vida e algumas intervenções para melhorar a capacidade dele. Então, assim, ao final, o que a gente deve depender disso tudo? O idoso robusto, saudável, a gente deve considerar uma extrapolação dos dados de estudos oncológicos com pacientes mais jovens. A gente pode extrapolar. A chance, de toda forma, a gente tem que atentar a alterações relacionadas ao envelhecimento normal. Ficar atento ao rim, ficar atento a outras questões que diminuem a sua reserva com o envelhecimento. No indivíduo intermediário, pré-frágil ou vulnerável, a avaliação geriátrica ela é importante, a compensação clínica é importante e a avaliação conjunta do especialista pode trazer mais benefício do que risco. E no indivíduo frágil, é possível que o dano seja maior do que o benefício de estratégias diagnósticas e terapêuticas. A avaliação geriátrica também pode otimizar esse indivíduo para auxiliar a decisão e acompanhamento geriátrico é imperativo. O futuro é de cada vez mais individualização no tratamento.
Acho que cada vez, através de estratégias, tanto com uso de tecnologia ou não, de refinar quem é o paciente que mais vai se beneficiar do tratamento. Se vocês quiserem aprender mais, acessem o site do Jornal de Oncologia Geriátrica, o JGO, que traz trabalhos muito interessantes em relação a idosos com câncer. A ESMO, a Sociedade Europeia de Oncologia, tem um livro de idoso com câncer. E a ASCO tem uma página específica de oncologia geriátrica. Além disso, no final agora de novembro, teremos o Congresso da Sociedade Internacional de Oncogeriatria. Muito obrigado. Eu vou passar agora para a Ana Paula, que vai falar sobre a equipe multiprofissional no tratamento do câncer. Obrigada, doutor. Obrigada por estar aqui nessa mesa tão rica, doutor, Mariana, a equipe da Nestlé pelo convite e falar um pouquinho da importância, né, do time multiprofissional no cuidado ao paciente oncogeriátrico. A gente sabe, como o doutor muito bem explanou, as nuances heterogêneas, né, frente à doença oncológica e à condição de um paciente idoso. Então, a gente verifica o aumento de casos não só de pacientes com câncer, mas principalmente nessa combinação, né, na oncogeriatria. E nós, profissionais da equipe multi, todos nós que cuidamos desse paciente, inclusive acompanhantes, familiares, cuidadores, os assistentes, todos nós temos que estar preparados para ter um olhar diferenciado também para essa população, né? Então, nessa revisão, eles colocam muito bem. Eu achei muito interessante a gente comentar um pouquinho desse trabalho importante da gente se tornar mais especialista nessa área, mais sensibilizado, conhecer as nuances, né, as particularidades dessa população, para a gente prover o melhor cuidado dentro de cada time da sua particularidade. Então, isso é importante também. E a sensibilidade, né, da equipe que nos rodeia, que nós trabalhamos também, para que nós estejamos cada vez mais preparados para cuidar dessa população. E dentre as nuances, né, como a gente viu, que o doutor muito bem colocou dos detalhes dessa particularidade da população oncogeriátrica, cada ponto a gente tem um papel importante, né, de estar provendo um olhar diferenciado, um cuidado, suporte social, a condição emocional, o aspecto cognitivo, né, para a gente prover um cuidado mais específico, o estado nutricional, fadiga, que muitas vezes não só pela idade, mas também pelo tratamento antineoplásico, isso é muito comum, né, as comorbidades, os medicamentos, não só que o paciente faz uso, mas também frente à terapia antineoplásica proposta. Então, todas essas nuances são importantes para que nós, do time multi, possamos levar em consideração, né, e traçar uma conduta mais específica. Então, alguns exemplos no caso da minha área, que eu sou nutricionista, suporte social, na minha avaliação inicial eu tenho que entender como é que quem está com ele, quem prepara a alimentação, o transporte, como ele chega no hospital, quanto, né, muitas vezes vem de transporte público ou não. Então, essas nuances são importantes para que eu faça a adaptação adequada das nossas orientações, as comorbidades. Então, frente a outras doenças, muitas vezes há necessidade da adaptação, né, de uma orientação específica, a funcionalidade, que é um ponto muito importante, cada vez mais isso tem crescido, né, muitos estudos, isso já é clássico, que a gente sabe que a funcionalidade tem um papel importantíssimo não só na evolução do tratamento, mas também no melhor desfecho clínico e no prognóstico desse paciente frente à doença oncológica. Aspectos cognitivos, o acesso à alimentação, se a gente tem que estar monitorando o cuidador, o acompanhante, estado nutricional. Então, a gente também, o estado nutricional é um outro fator independente, né, que pode piorar o desfecho clínico. Então, a gente sabe que muitos pacientes vão a óbito pela desnutrição e não pelo tratamento antineoplásico. A fadiga e a polifarmácia. Então, essa interação medicamentosa com alimentos também, frente à terapia antineoplásica, para a gente poder, dentro de cada time, de cada especialidade, também contribuir no melhor cuidado. E eu também queria trazer um pouquinho, dentro dessa população oncogeriátrica, além das nuances de um paciente geriátrico, o que a gente mais tem que ter atenção
no nosso olhar, né, frente ao paciente oncológico. Então, qual tipo de doença, a gravidade, o estadiamento, qual o efeito colateral que ele já vem, perda de peso, alguma dificuldade de acesso à alimentação, de absorção por conta da própria doença oncológica, agressividade, qual o tipo de tratamento que vai ser proposto, às vezes o caminhar que ele vai decorrer frente ao tratamento oncológico, muitas vezes isso a gente já tem uma prévia desse caminhar, dessas dificuldades ou não que esse paciente pode apresentar e a terapia também. Então, somando essas considerações, o tratamento oncológico a gente faz necessário somar para esse cuidado mais intensivo e orquestrar, né, todas essas informações. Então, dentro desse time, a gente são todos importantes, lógico, juntamente com a equipe médica, para que a gente possa prover o melhor cuidado e com qualidade, ajudar na funcionalidade, né, na manutenção, ou pelo menos restaurar esse estado nutricional e essa condição. Então, a gente tem desde médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, dentista, educador físico, fono, biomédico e também os assistentes, a recepção, quem cuida desse paciente, os cuidadores. É todo um time multiprofissional para fazer o melhor para esse paciente. Lembrar um pouquinho que a doença oncológica, ela favorece muito no ponto de vista, por exemplo, nutricional, aumentar o risco para má nutrição ou a desnutrição, ou por alterações inflamatórias, a doença oncológica, o tratamento antineoplásico. Então, se a gente somar também ao tipo de doença oncológica, essa desnutrição, o risco pode ser elevado, principalmente em doenças do trato gastrointestinal, pâncreas, doenças de tumores de cabeça e pescoço. Classicamente, a gente sabe que a prevalência de desnutrição ela é maior. Aquele paciente que nos chega também com um histórico de perda de peso em relação ao peso habitual, então, dependendo da história dele, muitas vezes isso já também nos incita, né, nos aponta como um risco. Esse paciente, poxa, já está tendo uma velocidade aí de alterações de perda de peso ou também de composição corporal. E aí a gente sabe que quanto mais perda de peso, é significativo com a diminuição, né, a piora da sobrevida. Então, é um ponto importante também nas avaliações a gente levar em consideração. Não podemos esquecer que o paciente idoso, naturalmente, a gente tem uma modificação da composição corporal, né, uma perda de massa muscular, umas alterações da funcionalidade ou não, mas isso é uma questão primária. E a doença oncológica ou o tratamento antineoplásico pode acelerar essas alterações e essa perda de massa muscular. E a gente entender que essas alterações da composição corporal podem sim impactar no desfecho clínico, na tolerância do tratamento oncológico, aumentar a toxicidade, aumentar a mortalidade. Então, também ter esse olhar na funcionalidade, na composição corporal, nessa em relação a várias ações que a gente pode estar ajudando esse paciente, pelo menos na manutenção dessas condições. Tá? Então, a gente sabe que quanto mais esse paciente perde massa muscular, a gente tem um pior prognóstico. Só que um exemplo de um estudo com pacientes com tumores de pulmão e do trato gastrointestinal também, e eles verificaram que aqueles pacientes durante o tratamento oncológico na quimioterapia que perderam mais massa muscular tiveram suspensão do tratamento por um período ou não, mas tiveram redução de dose, e aí esse grupinho foi o paciente que teve pior sobrevida. Então, a gente pensar que essa condição de massa muscular, de funcionalidade dele, tem um impacto, sim, no prognóstico dele frente à doença oncológica. Então, isso é um ponto muito importante, que eu vivencio muitas vezes, que a equipe muitas vezes não tem uma noção completa do quanto isso é importante e quanto isso é unânime já para nós, né, desse olhar nessa funcionalidade desse paciente. E a gente tem a terapia antineoplásica múltipla. Então, desde a radioterapia, a quimioterapia, transplante de células tronco hematopoéticas, procedimento cirúrgico, a imunoterapia, enfim, dependendo do procedimento cirúrgico, a gente tem uma gama de uma possibilidade de eventos adversos. Aqui eu coloquei apenas alguns exemplos, mas a gente tem mais, né? Principalmente, por exemplo, a digeusia, alteração do paladar, é um efeito colateral muito frequente. Então, o idoso, às vezes, ele pode ter essas alterações decorrentes da idade, somado
ao tratamento antineoplásico, né, ou a doença, enfim. Então, são sintomas que podem estar impactando na piora da acessibilidade ao alimento, na diminuição da absorção desses nutrientes, né, e favorecendo, aumentando o risco ainda para ele aumentar a desnutrição. Lembrando também que a doença oncológica é uma doença que a gente chama uma doença inflamatória. Então, tem várias produções, né, de citocinas inflamatórias que podem sim estar alterando, né, algumas vias metabólicas. Então esse paciente a gente fala que está nadando contra a maré. Então ele perde mais massa muscular, ao mesmo tempo ele tem uma menor síntese de massa muscular. Então ele tem um gasto energético, pode ser que tenha, né, alterado, uma lipogênese, uma depressão maior de tecido adiposo. Então são várias alterações metabólicas que também vão estar corroborando para que essas alterações da condição nutricional, por exemplo, estejam alteradas. E até o aproveitamento desses macronutrientes ou micronutrientes. Enfim, eu acho que é importante da equipe multidisciplinar a gente ter ideia dentro de cada um do seu papel, né, de triar e avaliar na sua especificidade e dentro dessa avaliação contribuir, traçar planos de cuidados para que a gente faça a melhor conduta, né, provenha, orquestrando todas essas informações, que muitas vezes são muitas, mas para a gente fazer um plano de cuidados mais específico, de acordo com as necessidades de cada paciente, e importante o monitoramento. Então, no tratamento oncológico, muitas vezes a gente vivencia que essas condutas constantemente, né, não é incomum que elas sejam alteradas, vigente ao caminhar dele frente ao tratamento oncológico ou não, mas que isso muitas vezes há necessidade da gente rever esse plano de cuidados. Aqui eu trouxe apenas exemplificando, corroborando com a aula do doutor, que ele muito bem colocou, né, que dentro da cada especificidade do time a gente pode ter ferramentas, instrumentos para a gente colaborar nessa avaliação do paciente oncogeriátrico. E também para avaliar, contribuir na avaliação não só da funcionalidade, mas também da massa muscular. O Dr. Malmström, em 2013, né, um geriatra, ele propôs 5 perguntas para que nos ajude a não dar o diagnóstico da sarcopenia, né, que a sarcopenia o que é? É a diminuição de força, seguida de perda de massa muscular, associada à diminuição de força ou funcionalidade. Então, 5 perguntas para nos alertar que esse paciente possa ter um risco para sarcopenia, não é um diagnóstico, né? Então a gente faz a pergunta se ele teve dificuldade para carregar, aqui por exemplo, eu traduzo para os pacientes um saco de 5 quilos, tem dificuldade de andar de um cômodo ao outro, subir escada, se teve queda no último ano, né, se ele tem dificuldade de caminhar. Então, e aí a gente tem uma pontuação, e dependendo da pontuação, nos alerta que esse paciente possa estar em risco de. Então, é uma outra ferramenta também, porque aí em cima disso a gente vai estar tendo um olhar e tentando avaliar com maior especificidade para identificar ou não essas alterações, a sarcopenia. Então, acho que é muito importante a gente pensar nesse momento também na comunicação entre as equipes e para a gente unir essas informações. Então, é muito importante essa comunicação entre equipes, mas também entre pacientes, entre familiares, entre acompanhantes e entre cuidadores. Porque às vezes são muitas informações e aí nós temos esse diagnóstico. Como é que a gente pode prover o melhor cuidado, né, dentro de tanta heterogeneidade que esse paciente oncogeriátrico apresenta? Então, a comunicação é um ponto muito importante que eu ressalto aqui para nós. Esse ano saiu o guideline, né, de nutrição em geriatria do ESPEN, super recente, e eu quis trazer aqui para vocês que ele traz algumas nuances para complementar aqui o nosso papel, né, da importância do time multidisciplinar no paciente oncogeriátrico. Então, aqui ele traz um pouquinho, né, só reforçando do ponto de vista da nutrição, mas vamos ampliar um pouquinho dentro do time, cada um para avaliar, triar e avaliar e traçar planos específicos. Então, que a gente avalie não só do ponto de vista antropométrico, mas também aquele paciente que apresenta uma dificuldade da ingestão alimentar, aquele paciente que não possa ter um risco, né? Então, esse paciente eu vou ter um olhar mais específico, uma avaliação com maior especificidade, fazer uma avaliação nutricional. Então, avaliar do ponto de vista da antropometria, mas também dietético, bioquímico, outras nuances, para que a gente possa dar um diagnóstico, né? Se ele for risco, apresenta desnutrição ou risco de, e traçar uma terapia específica e o monitoramento.
ele também coloca, dentro dessas nuances que eu listei anteriormente, dessas particularidades da população geriátrica e oncogeriátrica também, alguns pontos que, dentro de todos eles, a gente lista um pouquinho de aumentar o risco para esse paciente se desnutrir. Então, alterações de mastigação, então pode ser que ele tenha uma dificuldade de ingerir adequadamente, alterações na cavidade oral, será que esse alimento tem que ofertar de uma alteração na consistência, alterações cognitivas. Então, quem vai estar assessorando ele no cuidado da alimentação, também da medicação, né? Se ele tem alguma dificuldade de funcionalidade, então, da minha parte, como que eu posso estar contribuindo para ajudar, pelo menos na manutenção, ou ajudar na recuperação também, junto com todos do time multidisciplinar. Então, acho que é importante a gente entender isso, que cada um tem o seu papel. Por exemplo, do estado nutricional, a gente sabe que ele apresenta um fator independente, né, na qualidade de vida. Assim também como tipo de doença, evolução, tratamento antineoplásico. Então, a condição nutricional tem um papel importantíssimo. Então, como eu falei, muitas vezes o paciente morre por desnutrição e não pela doença oncológica. Tem um papel importantíssimo no prognóstico também, assim como todos do time. Então, o benefício do cuidado multidisciplinar, dessa intervenção multidisciplinar, a gente vai ter um papel importante em ajudar no prognóstico desse paciente, né? Diminuir a mortalidade, principalmente também na funcionalidade, que é um tema que a gente tem que levar em consideração, e na qualidade de vida desse paciente. Então, nosso papel é muito importante. Tem vários estudos, né, apontando o papel do time multidisciplinar na oncogeriatria. Aqui eu trouxe apenas 2 exemplos. Esse modelo aqui do Hospital Thomas Jefferson, da Universidade Thomas Jefferson, que eles implantaram um serviço dentro do Centro Oncológico, um serviço de oncogeriatria, e aí eles explicam um pouquinho como foi o papel deles, né, a implantação. É um estudo bem interessante, né, e eles colocam um pouquinho do time multi, né, que foi incluído, explicam um pouquinho o papel de cada um dentro dessa avaliação oncogeriátrica, né, e reforça também reavaliar, né, o plano de cuidados desse time. Então, eles colocam um pouquinho que nessa avaliação que eles fazem, é interessante que mais 50% dos pacientes eles encontram-se já em risco de ou desnutridos. Então, se a gente está pensando que esse é um ponto importante no prognóstico dele frente à doença oncológica, né? A questão também de funcionalidade. Então, à medida que avança a idade, essa funcionalidade também diminui. Eles deixam até um diagrama, né, um diapositivo aí, um guia aí para traçar, de acordo com o serviço dele, como foi o racional deles para ajudar nesse diagnóstico e orquestrar essas informações, né. Trazendo também um estudo brasileiro desenvolvido no ICESP, né, pela doutora Teodora Carnax e equipe, e o doutor aqui está aqui que participou desse estudo também, dessa revisão que eu achei muito interessante, que eles colocam todo o racional, a dificuldade também de implantar um time multi, né, na oncogeriatria, e reforçam também dentro dessa revisão, que é um artigo bem interessante para quem tiver interesse, eles reforçam 5 pontos, 4 pontos. Um ponto que eu achei muito interessante é a comunicação entre as áreas. Então, nós temos todas essas informações. Então, é importante que o time saiba, que a gente orquestre bem essas informações para que a gente proponha, né, o melhor cuidado para esse paciente oncogeriátrico. Então, isso é um ponto importante, né? Reforça também as pesquisas, como o doutor muito bem colocou. Então, achei muito interessante da gente traçar estratégias, pesquisas, estudos cada vez mais nessa área, que é uma população que está em crescimento e a gente vai vivenciar muito mais paciente idoso e com câncer. Então, dentre várias nuances, né, desse paciente. O ano passado na ASCO, que é o Congresso de Oncologia Clínica, né, da Sociedade Americana, na plenária, na abertura, eles colocaram o papel vamos resumir bem, o papel do time multidisciplinar frente ao paciente oncológico, e aí incluindo nessa população também está a geriatria, de monitorar, apenas orientar. Então, da gente fazer a orientação adequada e monitorar sintomas e ajudar esse paciente no manejo frente a esses eventos adversos, esse estudo mostrou que teve uma melhora, um aumento de 5 meses de sobrevida. Então, quantos trials trabalham para ganhar 5 meses de sobrevida? Então, o nosso papel, a nossa orientação, o nosso acompanhamento, isso é importantíssimo para que a gente ajude também na sobrevida e no prognóstico.
Só reforçando um pouquinho do papel, do que o último guideline, né, geriátrico, no caso aqui de nutrição clínica, do europeu, da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica, e ele reforça bem um ponto, o papel nosso do time, né, o papel nosso da comunicação, que ele fala que é importantíssimo ter o time multidisciplinar, importantíssimo a comunicação entre as áreas, é importantíssimo também o processo educacional, não só o paciente, mas o familiar. Eu achei bem interessante que ele coloca os cuidadores, a quem cuida desse paciente, né, da gente prover a orientação também a essas pessoas que estão cuidando desse paciente. Né? E também o aconselhamento individualizado de acordo com as necessidades de cada paciente. Isso vai prover cada vez mais um melhor cuidado, ajudar na funcionalidade, na qualidade e no sucesso, que é o que a gente quer. Então, nas minhas considerações finais, né, respondendo à pergunta do papel do time multidisciplinar frente ao paciente oncogeriátrico, então é de suma importância, né, uma população muito heterogênea. Como o doutor falou, a idade não é um fator, a gente tem que avaliar esse paciente e entender essa funcionalidade dele, né? Então a gente entende que o papel do time é fundamental, importante identificar, avaliar e monitorar de cada um dentro de cada especificidade, traçar um plano de cuidados específico, né, implantando recomendações, e aqui eu abro um leque também da gente compartilhar essas orientações e ter uma atenção muito especial na nossa comunicação, né? É importante dessa comunicação efetiva, né? E o benefício só o paciente oncológico ajudando na sobrevida, na qualidade de vida, na funcionalidade, né? O benefício também aos familiares e todos que acompanham esse paciente. Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e estarei aberta às futuras perguntas do público. Obrigada. Muito obrigada, doutor. E Ana também. Agora a gente vai abrir, então, 10 minutinhos para pergunta, tá? A gente recebeu vários elogios, várias perguntas, temos quase 1000 pessoas conectadas ao vivo. Então, a primeira pergunta vai para o doutor Luiz. Doutor Luiz, conforme foi dito, está havendo um aumento nos casos de câncer em geral, não só no mundo, mas como no Brasil. O que mais interfere para a prevenção, então? Seria hábitos alimentares, diagnóstico precoce, carga genética ou uma mistura disso tudo? Em relação à prevenção, né, de câncer, eu acho que é uma mistura disso tudo, né? Então, conforme foi feita a pergunta, acho que tem sim uma carga genética, tem sim o fator ambiental, mas assim, o fator ambiental ele é o único modificável, né? Então, assim, se cuidar bem, cuidar da sua saúde, fazer exames preventivos, comer bem, fazer atividade física são fatores de prevenção ao desenvolvimento de neoplasias, né? Hábitos de vida como tabagismo, etilismo, aliás, recentemente saiu uma recomendação da ASCO reforçando que qualquer ingesta de bebida alcoólica é nociva do ponto de vista oncológico. Então, assim, os hábitos de vida são extremamente importantes para a gente prevenir e, obviamente, cuidar da sua saúde. As mulheres que começam um rastreio para problemas ginecológicos logo cedo devem fazer isso de forma rotineira. Os idosos devem perguntar para os seus médicos quais são os exames preventivos. Então, assim, acho que é uma mistura de uma série de coisas. Legal. Ana, a gente tem uma pergunta para você do Josmaila Zanuzzi, de Jatai. Qual é o manejo nutricional para evitar, então, essa perda muscular que ocorre naturalmente durante o tratamento do câncer? E qual seria o tipo de suplementação que você utiliza no dia a dia para ajudar o paciente assim, a se recuperar também e a não perder tanta massa magra? Obrigada pela pergunta, acho que é muito pertinente porque eu acho que é importante, antes de mais nada, a gente responder qual é a melhor suplementação, né? Eu acho que é importante a gente triar precocemente esse paciente, né? Conhecer essa população, avaliar, né, dentro de forma correta, avaliar precocemente. Muitas vezes os pacientes chegam para nós
com alterações de perda de peso, de perda de massa muscular, né? Então, anteceder, né, a essas intempéries também do tratamento e conhecer essa condição nutricional dele é muito importante. Eu acho que vai muito de acordo com, quando a gente fala de indicação, né, de ajudar nessa funcionalidade, eu sempre falo para os pacientes, não há um nutriente único. Então, a gente tem que pensar nessa dinâmica desse paciente, prover um aporte calórico adequado para que ele faça um uso adequado da proteína, né, para o anabolismo, para a massa muscular, trabalhar junto com o time, se houver o preparador físico, o fisioterapeuta excelente, para a gente também ajudar, e a gente adaptar com a condição dele. Então, qual a condição desse paciente que a gente vai poder suplementar para eu atender as necessidades, principalmente calóricas, proteicas, dentro dos outros macronutrientes. Então, é possível adquirir o suplemento, né, dentro do manejo? Qual a dificuldade que ele tem de acessibilidade ou não para aceitar esse suplemento? Como que eu vou estar ofertando fracionado para ajudar nesse anabolismo muscular? A gente sabe que quanto mais fracionado, acaba aproveitando melhor e provendo um anabolismo muscular. Então, são nuances importantes que eu levaria em consideração na minha avaliação. Eu acho importante esse ponto para que a gente ajude nessa recuperação da massa muscular. Tá bom. Doutor, a Michele Lopes, lá de Ceilândia, ela pergunta: como a oncogeriatria envolve a família no tratamento com o idoso? A família é extremamente importante, né? Acho que no trato do idoso a família é muito importante, né? Então, assim, muitas vezes nos aspectos sociais aí da avaliação do idoso com câncer, tem algumas perguntas que são fundamentais, né? Por exemplo, quem é que traz esse idoso para fazer o tratamento, né? Quem é que vai trazê-lo no momento de uma intercorrência, né? Então, assim, é muito importante a gente saber como isso vai acontecer, até também porque em alguns momentos, então a gente vê isso muito lá no ICESP em pacientes cirúrgicos, né? Então, pacientes cirúrgicos, a gente avalia lá os pacientes idosos acima de 80 anos que vão ser submetidos às mais diversas cirurgias oncológicas. Considerando, até no trabalho que a Ana Paula mostrou, um dos trabalhos, acima de 80 anos, algo em torno até de 30% naquele trabalho, tinha alteração cognitiva. Como é que eu vou fazer uma cirurgia em alguém, uma cirurgia grande em alguém de 80 anos que tenha uma alteração cognitiva e não contar com a família? Então, assim, a família é extremamente importante, ela vai ser parceira em uma série de etapas, seja no momento do tratamento, seja no momento de ofertar alimentação, seja no momento de ofertar líquido, seja em trazer para a consulta e trazer para a intercorrência. A questão da monitorização, que a Ana Paula falou também. Quem é que vai monitorar de perto? A família é o elo muito importante, principalmente para aqueles mais vulneráveis e para os mais frágeis, né? Então, a família é extremamente importante e ela é um aliado, eu diria, quase que da equipe, né? Porque sem a família a gente não consegue, ou a gente vai ofertar um tratamento muito mais potencialmente perigoso nesse paciente. Legal, doutor. E a gente tem uma pergunta agora, Ana, para você, da Flávia, lá de Pernambuco, e ela pergunta: com que frequência se deve realizar uma avaliação nutricional para pacientes idosos com câncer e quais métodos de avaliação utilizar? Boa pergunta. É a Flávia. Flávia, obrigada, Flávia. Eu acho que assim, quando a gente fala em métodos, tanto de triagem como de avaliação, a gente tem os guidelines nos apontam, né, algumas referências. Então, no idoso, para triar a MAN reduzida e na avaliação a MAN, mas também a gente tem a avaliação subjetiva global, outras referências também tão importantes quanto a avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente. Enfim, eu acho que é importante, o primeiro ponto é a gente adaptar de acordo com a nossa realidade. Então, os instrumentos que a gente possui, a população que a gente atende, né, a nossa dinâmica numa unidade hospitalar, no consultório, no ambulatório. Então, dentro dessa realidade, o que eu posso estar
fazendo. Eu acho que importante é utilizar algum método, tanto para triagem como para avaliação. Então, às vezes, na minha dinâmica, eu não vou conseguir usar X, então eu vou tentar adaptar de outra forma. Eu acho que isso é a primeira parte importantíssima da gente pensar na nossa realidade. E eu acho que vai de acordo com os recursos. Então, dependendo do que a gente tiver para avaliação nutricional, aqueles pilares, né? De eu conhecer a condição antropométrica desse idoso, então eu vou conseguir avaliar de uma forma com maior especificidade, vou conseguir avaliar massa muscular com dobras cutâneas, ou com uma outra forma de avaliar com bioimpedância, enfim, é de acordo com a realidade. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar, a parte bioquímica, clínica, dietética, é importante a gente pensar em algumas ferramentas para avaliar a questão da ingestão alimentar. Então, esses pilares compõem, para a gente dar um diagnóstico nutricional, a gente precisa desses pilares para a gente entender e traçar o plano de cuidados. A parte de dietoterápica, de ingestão alimentar, a gente tem várias ferramentas também e como o Dr. Luiz colocou, a gente entender aspectos também do paciente, de se ele vai conseguir nos fornecer as informações, a família, o cuidador, quem está com ele. Então, acho que é importante a gente individualizar e entender essa realidade primeiro. Legal. Agora eu tenho uma pergunta para vocês dois. É da Patrícia Calesco, de São Paulo. Ela pergunta: qual a opinião de vocês sobre a inclusão de um suplemento imunomodulador durante o período de quimioterapia, uma vez que esse suplemento ele pode ajudar, né, positivamente para a estabilidade imunológica desses pacientes? O que vocês acham dessa inclusão? Desculpa. Patrícia. Patrícia. Obrigada, Patrícia, pela pergunta. O que a gente vive, né, pelos estudos, pelos guidelines, a gente vê o suplemento imunomodulador com forte nível de evidência no perioperatório, né? Pacientes que vão ser submetidos a cirurgias, principalmente as do trato gastrointestinal, a de grande porte. Então, a gente vê um nível de evidência forte, com recomendação de estar indicando, né, utilizando o suplemento imunomodulador no período peri, com preparo pré e, dependendo do risco nutricional que esse paciente se encontra, pós-tratamento. Durante o tratamento quimioterápico, a gente não vê níveis tão significativos na questão desse paciente. O que a gente vivencia mais pelos estudos é, sim, suplementar, aporte calórico adequado, aporte proteico, ajudar na recuperação nutricional, no estado nutricional, para a gente ajudar nessa condição nutricional. Pelo que eu sei, não sei do que o doutor tem a contribuir, o senhor concorda? Não, acho mas que é no período perioperatório. Na minha vivência também, acho que esse é a principal indicação, principalmente aí uma semana, com início uma semana antes do momento cirúrgico, fazer a dieta imunomoduladora, que não é uma dieta barata, então assim, é nesse período específico. E uma coisa importante, né, até reforçando a questão nutricional e tudo que a Ana Paula falou, é que muitas vezes medicações também interferem, né? Então, quantas vezes a gente não suspende uma metformina num período de piora da ingesta, porque a metformina está interferindo na alimentação do paciente e depois a gente retorna. Então, assim, é por isso que esse trabalho em conjunto é extremamente importante. Legal. E a gente tem uma aqui do Carlos, Ana, que é para você. É um pouco mais abrangente. Ele quer saber, no time multidisciplinar, qual dos profissionais é mais responsável pela aplicação e controle das ações? É o Carlos, de Minas Gerais. Carlos, eu até achei bem interessante o último artigo que eu coloquei na aula, que coloca muito bem que essa questão do N do time, né, que a gente fala que é importante, não tem uma regra, né, mas que a gente adapte o time multi de acordo com a realidade de cada serviço e de cada região, mundialmente falando. Então, achei muito interessante esse olhar. E, geralmente, não é que precisa ser, mas eles até colocam muito. A gente até hoje em dia tem surgido cada vez mais esse nome, a enfermeira navegadora, que é o elo entre todos os componentes do time multidisciplinar.
Mas, na verdade, quando a gente olha o time, não tem um que é mais ou menos importante. Todos têm um papel importante. Então, de repente, num serviço, o navegador não vai ser enfermeiro, vai ser um outro profissional que consegue fazer esse elo. Mas, na prática, que nem no meu hospital, a gente tem a enfermeira navegadora, que ela que acaba fazendo toda essa ponte. Mas eu acho que fica muito a critério, geralmente a enfermeira, mas fica muito a critério de cada serviço. Nesse trabalho que a gente publicou, né, falando sobre a equipe multidisciplinar, aí, a criação de uma equipe oncogeriátrica, acho que esse ponto que você destacou ele é extremamente importante, que assim, existe um mundo ideal e um mundo real, e a realidade de cada um vai ter que ser adaptada aí em cada cenário, e isso serve para qualquer lugar do país ou do mundo. Então, eventualmente você vai ter o geriatra, vai ter a nutricionista, vai ter aquela equipe maravilhosa que você descreveu lá com umas 10 pessoas, né? E tem serviço. Às vezes você não precisa de tudo aquilo, você pode ter elos específicos, né? E às vezes você não dispõe de tudo aquilo, né? E para determinado paciente, nem sempre você vai precisar de todos da equipe, né? Então, assim, esse elo, eu concordo com você, pode ser de qualquer um, né? Eu acho que o importantíssimo, que acho que a gente colocou naquele trabalho e que você reforçou muito bem e que vários trabalhos falam sobre, é que as equipes precisam se comunicar. Sem comunicação, não há equipe multiprofissional oncogeriátrica. A comunicação é o elo mais importante de todos. Legal. Pessoal, a gente já fez 10 minutos aqui, então queria agradecer a presença de vocês, também agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. A gente recebeu aqui um papelzinho com alguns ois, então Juliana Mello, Ana Paula Mendonça de Curitiba, Mônica Andrade de Londrina, Tatiana Lena do Hospital Metropolitano, a Verusca de Oliveira de Salvador. Então, todas vocês e todo mundo que está online ainda até essa hora, quase 1000 pessoas, muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Obrigada.